Olá, minha gente, paz seja convosco, sejam bem-vindos. Este é o programa Tempo de Vitória, chegando aqui mais um dia para abençoar a sua vida. A partir de agora, toda terça-feira, às 18 horas, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui no canal 14 também pregando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra de Deus que pode transformar a sua vida. Combinado? Daqui a pouquinho no programa, é claro, eu trago a palavra de Deus para você, algo muito especial do coração de Deus para o seu coração. E no final do programa, eu volto mais uma vez para orar e abençoar a sua vida. Olha, é um momento muito importante do programa, é a oração, na verdade. Afinal de contas, oração nunca é demais. Então, não saia daí não, fica até o finalzinho, que já já eu estou de volta para orar e abençoar a sua vida. Aqui é a pastora Soraya Moraes, diretamente da Marcha para Jesus Tapetininga, e eu quero desejar a todos vocês do programa Tempo de Vitória, com o pastor Tony e toda a família evangélica, todos vocês aqui de Tapetininga, Deus abençoe, dê um tempo de vitória na tua vida e que 2014 seja o ano da dupla honra sobre cada um de vocês. Um grande beijo, tchau, tchau. Nada se compara ao que sinto quando estás comigo aqui. Eu venho como estou, trazendo a minha dor, mas crendo que não mais a levarei. Aceito a minha cruz, mas abro mão do fardo que por tanto tempo em vão eu carreguei.
eu troco meu pecado pela salvação. Eu escolhi a vida abundante, a alegria viva e transbordante de Deus. Eu troco a paz que foi roubada brutalmente do meu ser. Escolho a liberdade de não mais viver assim. Eu abro mão da minha própria vida, mas ninguém pode roubá-la de mim. De mim. Ninguém pode roubá-la de mim. Eu não posso deixar de parabenizar o pastor Tony por esse empreendimento tão arrojado. Pelos seus 2 anos de programa Tempo de Vitória, levando a bênção para milhares e milhares de pessoas. A palavra de Deus diz que aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, com certeza trará consigo os seus molhos. E parabéns, pastor Tony, e parabéns o programa Tempo de Vitória, e que a boa mão de Deus continue sobre a sua vida, pastor Tony, e de todos os telespectadores que acompanham sempre essa tão abençoada programação. Nós estamos aqui no Hotel Fazenda Vida Nova, onde está acontecendo o acampamento regional da Juventude Quadrangular da região eclesiástica denominada 521. Essa região ela é presidida pelo Bispo André Luiz Bueno, que é o nosso superintendente regional, e o acampamento foi organizado pelos meus amigos, pastor Fábio de Camargo, que é o coordenador regional da Juventude, e também pelo obreiro Tiago Flor, que é o coordenador regional dos adolescentes. E aqui está cheio de jovens lindos, maravilhosos, perdoados. Uma juventude para lá de animada, que vai estar mandando uma saudação para você aí, que está me assistindo por um DVD, que está me vendo por esse programa de televisão. Desde o começo dessa mensagem, eu tenho certeza que desde esta saudação, o Senhor vai estar falando ao teu coração em nome de Jesus. Então, eu vou contar aqui até 3, e eles vão mandar essa saudação aí, e eu tenho certeza que você vai ser impactado no nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. O tempo de vitória para a sua vida. Aleluia! Um tempo de vitória para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia! Pode se sentar em nome de Jesus. Daniel, capítulo número 6. Eu quero ler com você o versículo 16 e também o versículo 17. Abre a tua Bíblia aí, Daniel 6, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Aleluia. Irmãos, só para fazer uma introdução nessa mensagem, o tema dessa mensagem é o seguinte: juventude vivendo acima da média. Repita comigo: juventude vivendo acima
E quando ele foi deportado para a Babilônia, quando ele foi levado e apresentado perante o rei, ele tinha mais ou menos de 12 a 16 anos de idade. Pré-adolescência, para adolescência e juventude. Daniel foi um jovem que viveu acima da média. E Deus trouxe você aqui hoje, porque Ele tem planos para a tua vida. E Ele quer fazer de você um jovem que vai viver acima da média. Na cidade de Itapetininga, no século 21, você vai fazer a diferença onde você for, em nome do Senhor Jesus. Daniel, aconteceu o seguinte com ele nessa história. O imperador da Babilônia queria Daniel como primeiro-ministro. E os outros príncipes e presidentes, eles fizeram uma oposição, um jogo político que já existe desde aquela época, né? É aquela velha história do crente novo que chega na igreja, acaba de se batizar, Deus começa a usar a vida dele, e aí aquele crente velho, em vez de buscar Deus para tentar chegar onde o crente novo, recém-convertido, está chegando, sabe o que ele faz? Ele taca a pedrada, ele arma a cilada, não para, em vez dele crescer, ele quer derrubar o outro que está crescendo. E isso já acontecia desde a antiguidade. Daniel era estrangeiro e não poderia ocupar o cargo, era o que eles alegavam. No versículo 3 e 4, depois você lê na sua casa, você vai ver que eles vasculham a vida de Daniel para armar uma cilada contra ele. Mas tem um detalhe: não acharam nada. Você sabe qual é a primeira lição que eu aprendo nessa mensagem? É que a minha e a tua vida, ela tem que ser limpa. A minha e a tua vida, ela tem que ser lisa. Nós não podemos deixar, vou usar a expressão aqui, rabo para outros estarem puxando. Para dizer, olha, tá vendo, o crente fez daquele jeito, o crente fez assim, o crente fez assado. Quando a gente vem aqui, irmãos, num acampamento como esse, a gente vem aqui para fazer a diferença a favor do reino de Deus e não contra o reino de Deus. É gostoso brincar, gostoso pular, gostoso fazer, é assim. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos aqui, alguns que eu dei aula no Instituto Teológico, e eles diziam para mim, puxa pastor, o senhor era de todos os professores que tinham lá, o senhor era um dos que mais brincava. E eu falei, eu adoro brincar, mas a gente tem que saber a hora de levar as coisas a sério. A gente tem que saber a hora de fazer a diferença a favor do reino de Deus, para que quando um dedo seja apontado para a nossa vida, esse dedo seja apontado para dizer, aquele jovem lá é um jovem de Deus, aquela menina lá é uma menina de Deus, e não aquele negócio, ixi, olha o crentaiado que estão fazendo aqui, meu Deus do céu, estão aprontando mais do que ímpio. Eu sei que isso não acontece aqui, porque aqui só tem jovem abençoado e adolescente abençoado também. Mas a vida de Daniel foi assim. E aí, como eles não conseguiram achar nada na vida de Daniel, eles fizeram uma proposta para o imperador, uma bajulação, é claro, com o objetivo de destruir Daniel. Ninguém podia pedir nada para o rei, a não ser durante 30 dias. Ninguém podia pedir nada, a não ser ao rei. E eles conheciam a vida de Daniel, eles sabiam que Daniel era um homem de oração. E o rei ficou com o ego dele inflado, selou com o anel dele aquela lei. E Daniel, orando 3 vezes ao dia, não mudou a sua postura, porque quem é crente, quem é servo de Deus, não pode mudar na hora da aflição. Outro dia eu vi uma história de um homem que ia trabalhar, um crente, e toda vez que ele chegava no serviço, tinha lá uma imagem que ele não gostava. Ele falava, não, ninguém pode prestar culto para a imagem, tem que prestar culto para Deus, e eu não quero aquela imagem ali, aquela imagem tem que sair de lá. Todo dia ele fazia, eu passava ali, passava repreendendo. Aí um dia ele saiu do serviço e falou, amanhã eu vou chegar mais cedo. E a hora que eu chegar eu vou dar uma bica naquela imagem lá e vou fazer ela sumir dali. E chegou bufando, 7h30 da manhã, abriu a firma. Quando ele chegou diante da imagem, ele armou a mão para bater, ele escutou um barulho. Era o chefe atrás dele. Ele aproveitou que a mão estava levantada e fez assim. Faltou convicção. Não é desse jeito que tem que fazer. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Tem batalha na tua casa, você vai vencer, mas não é por força nem por violência não. A batalha na tua casa será vencida por obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E tem um detalhe, o imperador amava Daniel, e com dor no coração ele selou aquela lei, e foi lançado na cova dos leões. Sabe por quê? Porque nem o próprio imperador tinha autoridade para mudar uma lei que estava selada com o seu anel.
A história de Daniel, ela é riquíssima em exemplos para a nossa vida. A cova, ela representa a adversidade. A cova, ela representa a luta. Os leões, eles representam os inimigos mais ferozes que nós temos. E nós vamos falar aqui sobre 3 fases da vida de Daniel. Nós vamos falar de Daniel antes da cova, nós vamos falar de Daniel na cova, e nós vamos falar de Daniel depois da cova. Diga assim comigo com voz de vitorioso: Daniel, antes da cova. Legal. Irmãos, o que faz com que as pessoas enfrentem lutas grandes e saiam vencedoras? E às vezes outras enfrentem lutas pequenas e saiam perdedoras. O que faz com que algumas pessoas conquistem melhores posições na vida e na sociedade e outras não? Um exemplo: por que uns fazem faculdade? Por que uns passam em concurso? Por que uns têm melhor emprego do que o outro? Por aí vai. Sabe qual é a resposta? Preparação. Preparação. Não existe outra palavra não. Uma pessoa preparada, ela tem mais chance de crescer em qualquer área da vida, seja sentimental, profissional, espiritual, do que uma pessoa que não se prepara. Você quer um exemplo? Trabalho. Se você não mandar currículo, se você não fizer a sua parte, o dono de uma empresa não vai bater na porta da tua casa e perguntar se você está precisando trabalhar. Por quê? Porque você não fez a sua parte. Mas quando eu era pastor lá no distrito Tupi, eu me lembro de um caso que aconteceu o seguinte: minha irmã veio pedir uma oração para mim e falou: pastor, olha, eu estou necessitada de um trabalho, eu estou precisando mesmo que Deus abra a porta para mim. Eu falei: então tá bom, vem cá que nós vamos orar. Eu orei pela vida dela, e foi passando ali uma semana, 15 dias, e nada de vir um emprego. E aí ela veio pedir oração de novo, depois do culto de domingo, e falou: pastor, ora por mim, porque eu nada de emprego até agora. Eu falei: meu Deus, quantos currículos você mandou essa semana? Nenhum, pastor. Vai querer o quê? Aí eu falei: traz o currículo aqui, vamos ungir o currículo e vai entregar. E Deus vai abrir a porta para você. E ela trouxe o currículo. E nós oramos, e na primeira semana ela foi chamada numa empresa muito boa aqui da cidade, para começar a trabalhar. Fez a entrevista, passou na entrevista. No primeiro dia de serviço, ela chegou meia hora atrasada e perdeu o emprego. Dá ou não dá vontade de pegar o currículo e dar uma curriculada bem no meio da ideia, fazer dormir uns 3 dias para aprender? Ou então bater nela e falar: agora você vai apanhar com o despertador, para nunca mais se acordar atrasado. E dar uma despertadorzada bem dada na poupança. Preparação. Tem que estar preparado. Qual o segredo de Daniel para sair ileso da cova? A questão de lutas e problemas, adversidades, ela não é diferente dessas outras que eu falei aqui: vida sentimental, profissional, espiritual. Pessoas que não se preparam para enfrentar lutas, elas estão sujeitas a derrota, sofrimento, gastam mais tempo e mais energia para resolver um determinado problema, e às vezes fazem a famosa tempestade em copo d'água, supervalorizam demais um problema. Qual o segredo para eu e você, para nós sairmos ilesos da cova onde nós estamos? Preparação. Só que tem um detalhe: preparação é antes da cova. A cova é o momento mais difícil da luta. E Daniel estava preparado, sabe por quê? Os inimigos reconheciam a fidelidade de Daniel com o Deus que ele servia. Daniel praticava a palavra. Daniel priorizava a oração e tinha comunhão com Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. A palavra de Deus é algo tremendo, não é mesmo? Ela sai e nunca volta vazia, ela sempre faz a vontade do nosso Deus. Eu quero dizer para você que está me acompanhando aqui, você que foi tocado aí pela palavra de Deus, eu preciso da sua ajuda para manter esse programa. Não saia daí não, daqui a pouquinho eu já vou orar e abençoar a sua vida, mas eu não posso deixar de mencionar com você aqui. Meu irmão, eu sou um pastor evangelista, eu pertenço à igreja do Evangelho Quadrangular, igreja que eu amo muito, igreja onde eu nasci para Cristo, onde eu conheci Jesus, mas eu não faço aqui um programa para a igreja quadrangular. Eu não defendo aqui placa nenhuma.
Deus me levantou aqui, Deus tem me levantado nesse espaço, na TV aberta agora e na TV a cabo também, para defender a Igreja de Cristo aqui na terra. Essa é a minha função, é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho procurado fazer. Ser mais uma voz profética, além de tantos outros pastores, tantos outros homens de Deus que estão aí nos meios de comunicação pregando, Deus também me levantou para defender o Evangelho de Cristo. Mas eu pago um preço muito alto por ser um evangelista. Porque afinal de contas eu não sou bancado por igreja, na medida em que eu não defendo uma placa nenhuma também me banca aqui no ar. Eu optei por seguir esse caminho para que eu pudesse sempre ter aqui uma liberdade de falar para o seu coração aquilo que Cristo quer falar de fato no seu coração, de falar aqui na TV o que o Espírito Santo quer falar, e não acabar ficando preso a alguma denominação ou alguma placa. E também não recebo verba pública nenhuma, nem municipal, nem estadual e muito menos federal. Também não foi por falta de convite não, que a minha associação já está indo para o 3º ano de funcionamento, eu já poderia exercer esse direito de verba municipal, mas eu não faço, não quero fazer, não vou fazer, essa não é a minha ideia. Eu não quero vínculo algum com qualquer tipo de placa denominacional ou com qualquer tipo de verba, seja ela municipal, estadual ou federal. Por quê? Porque eu não abro mão dessa liberdade que o Espírito Santo nos dá aqui de pregar a palavra e falar aquilo, não só que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, porque é isso que Deus faz com a gente. Ele fala conosco não o que a gente quer, Ele fala conosco aquilo que a gente precisa escutar de verdade. Mas para estar aqui, eu preciso então da sua ajuda. Você que está me assistindo aí, se Deus tocou no teu coração, eu queria que você entrasse em contato com a gente e se cadastrasse, se tornasse um parceiro ministerial. O que é isso? Todo mês eu mando para você um kit com um DVD, com um livro, com um brinde de presente que eu mando todo mês para você. Dentro desse kit, além do brinde, vai um boleto bancário para você semear uma oferta aqui para o nosso programa, para o nosso ministério. O boleto bancário, ele não tem data de vencimento, ele é contra apresentação. Você pode pagar a sua oferta em qualquer casa lotérica, loja de conta, qualquer banco da sua preferência, porque não tem vencimento. Não precisa ser só no boleto, no banco que está discriminado ali no boleto, não. Fica a seu critério. Eu mando uma carta de agradecimento para você saber o que está acontecendo no nosso ministério, onde você está investindo a sua oferta, onde você está investindo o seu dinheiro. O dinheiro não é meu, não. O dinheiro, ele é para a Associação Tempo de Vitória. Eu sou o presidente da associação, não ganho nada para estar aqui, não ganho R$1 para estar na televisão. Eu estou aqui voluntariamente. Toda a verba que é arrecadada com a Associação Tempo de Vitória, ela é destinada para pagar os nossos programas de TV e para manter as obras sociais que nós fazemos. Então, eu conto com a sua ajuda. Se Deus tocou o teu coração aí, pega o telefone, entra em contato conosco. Anote aí, o DDD é 15 3272 3382. 3272 3382. E eu quero lembrar você que durante esse período de festas de fim de ano, a Associação Tempo de Vitória vai estar parada. Então não adianta você estar ligando agora, você que está me vendo hoje, dias aí antes do 1º de janeiro de 2014, a Associação Tempo de Vitória volta às suas atividades normais a partir do dia 6. Mas você pode estar anotando o seu telefone ou, caso você queira, entre em contato com a gente através do nosso site. Você pode fazer o cadastro lá no site também, www.ministeriotoniarantes.com.br. Entra lá, faz o seu cadastro. A partir do dia 6, se você tiver cadastrado no site, é o nosso pessoal que vai estar entrando em contato com você. Ministeriotoniarantes.com.br, Tony com I, tá bom? Ministeriotoniarantes.com.br. Aí o nosso pessoal entra em contato com você. É molezinha, só você entrar lá no cadastro onde está escrito parceiro ministeriais, um ícone que tem lá no nosso site. Você vai acessar. No site você pode conhecer as obras sociais que nós fazemos. No site você pode conhecer o trabalho que a Associação Tempo de Vitória faz. Você tem acesso à minha agenda. Você que é pastor, quer estar me convidando para pregar na tua igreja, vou aí com o maior gosto, com o maior prazer. Entre em contato com a gente lá. Conheça o nosso site, conheça o trabalho da Associação Tempo de Vitória. Eu digo para você que todo mês, você me ajudando, durante um ano, eu envio para você uma Bíblia de presente.
uma Bíblia como forma de gratidão por você me ajudar a pregar a palavra de Deus. Eu preciso da sua ajuda. Você que preenche o boleto no valor que você quiser, que Deus colocar no teu coração, na data que você achar melhor, você quiser, você pede pro atendente do banco ou da casa lotérica preencher para você, como ficar melhor para você. A única coisa que eu te peço, além da sua oferta, se você puder, uma coisa eu sei que você pode fazer por mim, você pode orar. Ainda se não possa me ajudar hoje, mas ora por mim, ora pelo nosso ministério, porque não é fácil estar aqui como evangelista não, meu irmão. O preço é alto demais. Televisão, você sabe que é um negócio caríssimo. E eu pago produção, eu pago o horário na televisão. Então, gente, o negócio não é brinquedo não, como diz o ditado. Mas eu creio que você e eu juntos, em uma aliança com Deus, nós podemos ir muito mais longe. Estar aqui hoje, num programa numa televisão aberta, já é uma conquista muito grande. Nosso sonho é estar invadindo aí, no bom sentido da palavra, o estado de São Paulo, quem sabe o Brasil, quem sabe as nações. Tudo isso está nas mãos do nosso Deus. Nós só temos que fazer a nossa parte. Eu e Deus contamos com você, contamos com a sua ajuda. DDD 15 3272 3382 ou através do site Ministério Tony Arantes, como está tudo no seu vídeo aí, ó, ministeriotoniarantes.com.br. Tá bom, meu querido? Mês a mês eu mando para você esse kit, mando esse brinde junto, uma reflexão bíblica, um negócio muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser impactado pela palavra de Deus. Eu quero encerrar o programa de hoje, antes de fazer os agradecimentos finais, com algo que eu havia dito, que é muito importante, que é a oração. Gostaria agora que você entrasse em oração comigo, em concordância com Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Grande Deus e soberano Pai Celestial, eu peço a Tua bênção para todas as pessoas que estão assistindo esse programa agora, seja através de um televisor ou de um monitor de um computador, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada família que está representada aí agora, meu Pai. Senhor, que o Senhor esteja entrando no lar dos Teus filhos, derramando da Tua graça, da Tua paz, que milagres aconteçam na vida do Teu povo, pessoas que estão doentes, que sejam curadas agora, que precisam de libertação, que sejam libertas, Pai, que recebam o toque do Teu Santo Espírito, Pai. Eu concordo com a oração dos Teus filhos que estão diante desse programa agora. Eu concordo com a Tua vitória sobre a vida deles, meu Pai. Que o Senhor os abençoe, que o mês de janeiro que está chegando, o ano de 2014, seja o melhor ano da nossa vida, seja o melhor ano dos teus filhos que estão vendo esse programa, seja o melhor ano da Associação Tempo de Vitória, do programa Tempo de Vitória. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, Senhor, a galgar cada vez lugares mais altos para que a Tua palavra seja pregada, o Teu Evangelho seja disseminado, Senhor, através do nosso trabalho, Pai. Esse é o nosso pedido, a nossa súplica, declarando, Senhor, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que 2014 seja o melhor ano da sua vida, até chegar 2015, é claro, que aí vai ser melhor que 2014, mas até lá, que você viva de janeiro a dezembro, um ano abençoadíssimo por Deus, que os seus sonhos, os seus projetos, os desejos do seu coração sejam realizados pelo nosso Pai. Deus te abençoe, até o próximo programa, feliz ano novo, Deus abençoe, em nome de Jesus.